Olá, começa agora o especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp, um programa que traz para você entrevistas com especialistas de diversas áreas para ajudar todos nós a enfrentar tantas mudanças que estão acontecendo nas nossas vidas. Tá complicado, né? Mas nós vamos superar. Então, vamos para mais uma edição do Rádio em Revista? No ar, Rádio em Revista. Bem, e nós vamos começar o programa de hoje falando de um assunto muito presente, infelizmente, na vida das pessoas nesse momento de pandemia, o estresse emocional. A Lilian Busato e Daniel Caniato entrevistaram o médico Madison Queiroz de Almeida, que é presidente do Departamento de Adrenal e Hipertensão da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. E o Dr. Madison explicou que o estresse pode sim piorar os sintomas de algumas doenças. Vamos acompanhar esse bate-papo. Primeiramente, eu queria que o senhor explicasse para as pessoas entenderem o que é o cortisol, né? E o que ele pode provocar na elevação deste hormônio nesse contexto todo. Então, eu acho que vamos começar entendendo um pouco o que é o cortisol, né? O cortisol, ele é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais e nós precisamos do cortisol para viver. Então, o cortisol, ele é produzido em situações de estresse, porque ele ajuda o organismo a se preparar, a se proteger de situações de estresse. Então, o cortisol, ele nos deixa mais alerta, ele faz com que a pressão arterial seja mantida em situações de estresse, ele tem uma ação inicial de ativar o sistema imunológico, ele aumenta a produção de energia que o organismo vai produzir quando está frente a uma ameaça emocional ou física, infecção ou um medo, por exemplo. O grande problema é quando o cortisol é produzido em excesso e de forma crônica. Mas nessa fase inicial do estresse, o cortisol ajuda a proteger o organismo. Legal. Doutor, e quais são os impactos que os altos níveis de estresse podem causar no organismo? É possível que esses altos níveis causem alguma doença grave no organismo? Então, os altos níveis de estresse, eles vão ter um impacto inicial principal nas questões, um impacto psicológico, né? O estresse crônico, altos níveis de estresse, está relacionado com aumento da ansiedade, aumento de sintomas depressivos, sintomas de pânico. E pessoas que já têm pressão alta, o estresse, ele piora o controle pressórico, né? Numa situação aguda de estresse, a pressão arterial tende a ficar mais elevada. E de forma mais crônica, o estresse, ele também tem uma interferência no sistema imunológico. Então, algumas pessoas que têm doenças autoimunes, como, por exemplo, asma, doenças dermatológicas ou doenças autoimunes diversas, o estresse crônico tem relação na exacerbação da doença. Não dá para falar que o estresse crônico causa as doenças imunológicas, mas com certeza o estresse crônico ele acaba piorando, né, exacerbando a sintomatologia. O doutor, devido a essa pandemia, né, e nosso isolamento social, que já faz alguns meses que estão vindo, vocês viram uma diferença de uma procura maior, né, de pessoas estressadas neste momento que nós estamos vivendo? Com certeza. Eu acho que esse é o maior desafio dessa pandemia, né? O estresse emocional, todo esse desafio que o isolamento nos proporciona, né? Então, com certeza, casos de ansiedade, depressão e até descompensação de doenças crônicas como hipertensão e diabetes, também a gente está vendo bastante, e muitas vezes o estresse, a ansiedade acaba se refletindo numa alimentação menos balanceada, inadequada, e isso com certeza acaba levando ao ganho de peso, aumento da pressão, piora do diabetes, então acaba contribuindo para
para piorar todas essas doenças. Tá, estamos falando com o Dr. Madson Queiroz de Almeida, ele é presidente do Departamento de Adrenal e Hipertensão da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Doutor, é possível que pacientes em estado grave de Covid-19 acabam tendo complicações aumentadas pelo nível de cortisol? O senhor até comentou isso há pouco, mas eu queria entender se isso pode contribuir para o falecimento, por exemplo, ou para o agravamento da condição daquele paciente. Então, a resposta inicial é não, mas eu vou explicar um pouco a relação do cortisol com a infecção pelo novo coronavírus, que é a Covid-19, que é um pouco mais complexa. Então, o que acontece? A Covid-19 é uma doença infecciosa. Então, surgiram alguns trabalhos na literatura que mostraram que na fase inicial da doença, indivíduos que têm o cortisol muito elevado morrem mais. Mas isso não tem relação com o estresse no sentido de ansiedade, estresse psicológico. O que acontece? Como eu falei para vocês, o cortisol ele é um hormônio de defesa do organismo. E quando a infecção é mais grave, o nível de cortisol tende a ser mais elevado. Então, eu diria que nessa fase inicial, o cortisol ele não é a causa, ele é um reflexo da intensidade da infecção. Pessoas que têm infecção pessoas que têm Covid-19 com quadro clínico mais grave, elas vão apresentar inicialmente um cortisol mais alto, ou seja, o organismo está precisando se defender mais. Então, o cortisol, nessa fase inicial, um cortisol muito alto, ele é um marcador de infecções mais graves. Aí a gente vai agora para a segunda parte. O grande problema da infecção pelo novo coronavírus é que o novo coronavírus ele desencadeia um processo de inflamação no pulmão, e é esse processo de inflamação no pulmão que nós chamamos de síndrome do desconforto que ocasiona a síndrome do desconforto respiratório agudo, que vai levar à insuficiência respiratória e está relacionado à maior mortalidade. Então, a gente sabe que numa segunda fase da doença, em que o paciente tem necessidade de oxigênio e tem um comprometimento pulmonar mais importante, a gente sabe também que o paciente receber corticoide no tratamento ajuda, porque o corticoide ele tem uma ação anti-inflamatória. Então, nos pacientes graves com insuficiência respiratória, a ação anti-inflamatória do corticoide é benéfica. Nesse momento de isolamento, né, quais são os sinais do corpo que já evidencia que a gente está num nível elevado de estresse e precisa procurar ajuda? Eu diria que o primeiro sinal é o sono de má qualidade, né? O estresse crônico, ansiedade, depressão, uma das primeiras coisas que interfere é o sono. Então, começa a dormir mal, quem geralmente está muito estressado começa a dormir mal, começa a ter um sono não reparador, e aí isso se reflete, com certeza, na produtividade do trabalho. Então, sintomas, por exemplo, de ansiedade e pânico, como palpitação, sentir o coração acelerado, sentir tremores, ou sintomas mais depressivos, por exemplo, como angústia, choro fácil. Então, tudo isso acaba sendo um reflexo desse estresse crônico e da ansiedade, né? E eu acho que eu gostaria de reforçar também que nesse período de isolamento, de estresse, de ansiedade, as pessoas buscam válvulas de escape, né? Muitas vezes essa válvula de escape pode ser, por exemplo, comer mais carboidrato, às vezes está relacionado com a alimentação, o que ocasiona ganho de peso, mas muitas vezes está relacionado com a ingesta de álcool. E nessa época que agora a gente já começou a flexibilização, né? Mas numa época que está todo mundo em casa, nesse período de estresse, de ansiedade, é muito importante
sempre pedir moderação na ingesta de álcool, né? Acho que isso é um ponto que sempre tem que ser levado em consideração. Doutor, eu gostaria de saber quais são os malefícios daquela pessoa que acaba se acostumando com os altos níveis de estresse, sobretudo por conta da profissão. Eu até poderia pegar como exemplo um profissional da área da saúde que dobra o trabalho, profissional da área de enfermagem, isso é muito comum. Ele pega de manhã, no início da tarde, depois sai de um hospital, vai para o outro e assim, não para, né? Então, os níveis de estresse e talvez de cortisol sejam altíssimos. E eu até poderia também dar o exemplo do controlador de voo, porque ele tem que ficar ali naquela tensão todo o instante que ele estiver ali naquela sala de controle das aeronaves. Explica um pouquinho como isso pode fazer mal para o corpo. Isso pode fazer, essa é uma pergunta muito interessante, isso pode fazer mal, primeiro relacionado a questões psicológicas, né? Aumento da depressão, e a gente sabe que esse estresse crônico, a depressão está relacionada com ganho de peso, com maior incidência de hipertensão arterial, e tudo isso acaba sendo, todos esses fatores acabam sendo fatores de risco para problemas cardiovasculares, como angina, infarto, diabetes, né? Então, isso a longo prazo acaba aumentando o risco cardiovascular dessas pessoas e, com certeza, diminuindo a qualidade de vida, né? Sono ruim, diminui produtividade no trabalho. Acho que o impacto é muito grande, tanto emocional como físico, principalmente aumentando a prevalência de doença cardiovascular. Nós vamos falar agora sobre a saúde do homem. A gente sabe, até por uma questão de cultura, o sexo masculino não é tão cuidadoso com a saúde como as mulheres. Mas esse comportamento coloca em risco a saúde de nós homens e é preciso deixar o preconceito de lado e buscar sempre orientação médica. Sobre esse assunto, eu e a Lilian Busato conversamos com o médico urologista Flávio Izuka. E ele fez um alerta. Nesse momento de pandemia, é preciso ficar atento, porque muitas doenças congênitas podem se agravar ainda mais entre nós. Isso porque os homens têm uma propensão maior à Covid-19. Uma pesquisa realizada pela Unesp de Botucatu em parceria com a FAPESP, ela diz que os homens que têm mais que 60 anos, eles podem ser atingidos mais fácil pela Covid-19, né? O senhor poderia explicar essa situação? Quais as baixas imunidades que um homem acima de 60 anos ele tem? Perfeito. O que nós estamos observando são estudos no mundo todo que indicam que depois de uma certa idade, acima dos 60 anos, as pessoas são mais vulneráveis mesmo ao Covid-19. Então, os fatores de risco principais são idade, estar muito acima do peso, ter comorbidades como obesidade mórbida, problemas respiratórios crônicos, problemas renais, né? Como eu sou urologista, então a gente ressalta bastante antecedente de problemas renais, ter pressão alta, descontrolada, diabetes, problemas cardíacos. E nós estamos vendo que algumas situações como carências, por exemplo, de vitamina D, também tem bastante influência na evolução dos pacientes que acabam adquirindo o Covid e tem geralmente uma evolução mais grave que as outras pessoas. Doutor, a questão hormonal pode ter influência aí no fato de homens serem mais atingidos ou não? Realmente a gente tem percebido pelos estudos que os homens são mais acometidos que as mulheres, de uma forma geral. Existem várias explicações, uma delas seria que a mulher teria um sistema imunológico um pouco mais forte, e isso a gente se observa em várias situações. Por exemplo, nós sabemos que as mulheres têm uma expectativa de vida mais alta, tá? Mas a gente também tem que levar em conta situações que os homens são mais diferentes das mulheres. Por exemplo, uma delas é a questão do comportamento. As mulheres são mais atentas ao próprio corpo, à saúde, procuram os médicos mais rapidamente do que os homens e também elas seguem
as orientações médicas com mais aderência às orientações que os médicos fazem. Então, isso é uma questão que pode explicar também a diferença da gravidade e da maior incidência do coronavírus no sexo masculino. Doutor Flávio, a pesquisa também cita a diminuição no gene, de um gene no pulmão, né, com o processo de envelhecimento do homem. E a gente sabe que a Covid, uma das partes que ataca é o pulmão. Isso facilita para ele contrair o coronavírus, essa diminuição do gene? Bem, o que a gente sabe é que o cromossoma Y, que é o cromossoma que identifica o sexo masculino, ele é mais curto, né? E ele tem uma explicação que provoca, justamente por ser mais curto, ele tem menos genes e ele faz com que o homem tenha uma propensão maior a certas doenças e uma menor imunidade, quando comparado às mulheres que têm 2 cromossomas X. Lembrando que o Y é apenas o cromossoma X que perdeu uma das pernas do cromossomo. Por isso que ele fica com o aspecto de um Y, tá? Essa é uma das explicações. Mas lembrando que a questão do pulmão, a gente tem visto que tem mais a ver com um receptor. Existe um receptor celular chamado ACE2, presente em vários órgãos, citando principalmente no pulmão, mas também é presente nos rins, nos intestinos, no coração. E esses são os órgãos alvo do Covid-19. Isso faz com que o vírus entre principalmente nesses órgãos, dando uma inflamação nesses órgãos. Então, no pulmão vai dar pneumonia e quadro respiratório. No intestino, acaba dando diarreia. Existe um estudo recente muito interessante, de novo falando da minha especialidade, que é urologia, eu sou especialista nos rins, que até 80% dos pacientes que vão para a forma grave, que vão para a UTI, até 80% desses pacientes têm problemas renais graves, sendo que mais da metade desses pacientes precisam de hemodiálise. E depois de recuperados, ainda vão precisar de acompanhamento, porque vão ficar com sequelas nos rins. Então, esse é um grande alerta para pessoas que têm histórico de problemas nos rins e acabam desenvolvendo o quadro de Covid. É muito importante que procurem especialistas, urologista ou nefrologista, para um segmento. Doutor, o risco pode ser considerado aí maior para os homens que possuem algum tipo de doença crônica, né? Como, por exemplo, diabetes e hipertensão. Eu, inclusive, eu tenho hipertensão, né? Tomo remédio diário e tal, eu sei exatamente como é que é. Ou de forma geral, é mais perigoso aí para todos os homens? Acredito que doenças congênitas acabam piorando a situação, né? Exatamente. Na verdade, nós estamos aprendendo, é uma doença nova, uma doença que nós estamos indo aí para o quarto mês de pandemia. Então, o mundo todo está aprendendo muito e compartilhando esse aprendizado, né? Então, fatores de risco, doenças congênitas, histórico de ser tabagista, pessoas obesas, mórbidas, muito acima do peso, são todas pessoas que realmente precisam se proteger mais, né? Evitar aglomerações, usar máscara, lavar mais as mãos e, ao menor sinal de uma doença um pouco mais grave, deve procurar assistência médica. Qual é a recomendação que o senhor daria para os homens que têm uma idade superior a 60 anos, principalmente buscar um urologista? O senhor já acha que já é o momento? Qual recomendação o senhor passaria para eles? Eu diria que aí vale o bom senso, como tudo na vida, né? Pessoas que têm imunidade baixa, que são de grupo de risco, devem procurar assistência médica preferencialmente em consultórios e clínicas, né? Muitos consultórios, como a minha própria clínica, nós temos adotado todas as medidas de proteção aos nossos clientes. Então, a gente coloca as consultas espaçadas, não fica mais de 2 pessoas na sala de espera, todas bastante distantes. Nós temos placas de acrílico para proteção, divisão de ambientes, nós temos álcool gel, nós higienizamos as salas. Então, os consultórios, de uma forma geral, são ambientes seguros, tá, para atendimento. E quando a pessoa, mesmo assim, tiver receio, medo, hoje a maioria dos médicos está oferecendo, assim como eu, a telemedicina.
é uma forma de você poder ser consultado e fazer um atendimento que não é a mesma coisa, mas é poder, pelo menos, trocar uma ideia com o seu médico, ele pode solicitar exames, ele pode conversar e fazer uma prevenção das doenças. Lembrando que eu tenho conversado com vários canais de mídia, vários problemas de saúde estão sendo deixados de lado por causa desse pavor provocado pela pandemia. Então as pessoas continuam adoecendo, continuam tendo câncer de próstata, câncer de bexiga, muito problema de disfunção sexual, problema de impotência, ejaculação precoce. E lembrando que homens, depois de uma certa idade, não todos, mas muitos vão ter a andropausa, que é uma alteração hormonal que pode provocar várias manifestações, não só impotência, pode provocar também ganho de peso, alteração de memória, a pessoa perde a disposição para trabalhar, alteração de humor, uma tendência à depressão, e tudo isso tem tratamento, né? Hoje nós podemos oferecer um suporte, uma modulação hormonal quando o paciente tem indicação, isso melhora muito a qualidade de vida. O inverno segue até setembro e até lá vamos ter dias mais frios, outros nem tanto. Mas uma coisa é certa, a atenção com a pele deve ser redobrada. Sobre esse assunto, eu conversei com a médica dermatologista Nira Herênio, que explicou que nesse período é preciso sim usar o protetor solar, mesmo em dias nublados. Vamos acompanhar. Doutora, inverno, a pele fica mais seca, né? Me corrija se eu estiver errado. Quais são os cuidados aí iniciais que as pessoas podem ter? Então, vamos lá. Primeiramente, obrigada pelo convite, tá? Da Rádio Alesp. Obrigado, é um prazer obrigado estar aqui com vocês. Então, no inverno, a gente começa, na verdade, acontecem algumas alterações próprias da estação, né? E a nossa pele vai responder isso de uma forma muito peculiar. Então, no inverno, a gente tende a ficar com a pele mais ressecada, mesmo aquelas pessoas com a pele mais oleosa, por conta da diminuição da transpiração, da produção de óleo pela pele, a gente tende a ficar com a pele mais ressecada, né? Então, os cuidados que a gente deve ter em relação a isso são os cuidados principalmente com a hidratação da pele, tá? Então, basicamente o cuidado principal que a gente deve ter no inverno é os cuidados de hidratação da pele. No inverno, doutora, a gente tende a tomar banhos um pouco mais demorados. Isso resseca a pele? Exatamente. Então, isso resseca a pele, sim, predispondo até algumas dermatites, né? Piorando algumas dermatites que já podem ser pré-existentes ou fazendo mesmo essas dermatites surgirem, como no caso da dermatite seborreica. Então, aquele couro cabeludo que já é muito oleoso, o rosto que já é oleoso. Agora, no inverno, a gente tende a tomar banhos mais quentes e mais demorados, né? E isso pode fazer um efeito rebote no couro cabeludo, na pele, fazendo com que essa oleosidade e dermatite seborreica até piore no couro cabeludo, né? Então, tomar banho muito quente, tomar banho mais demorado, usar muito sabonete, usar buchas, tudo isso leva a uma piora das dermatites e o ressecamento também da pele. E o protetor solar, doutora? A gente tem que usar no inverno, tem que usar dentro de casa também? Quais são os conselhos aí para o protetor, que é importantíssimo, né? Muito bom, muito interessante. O protetor solar, a gente tem que usar em todas as estações do ano. Então, lembrando que a gente mora num país tropical, apesar de a gente ter as estações do ano não tão bem definidas, mas assim, diminui a incidência da radiação, principalmente nos estados do sul e sudeste do país, mas a gente tem radiação o ano inteiro. Então, mesmo no inverno, a gente vai ter dias mais quentes, dias mais frios, né? E é importante usar o protetor solar todos os dias, tá? O protetor solar ele é importante na prevenção do câncer de pele e desse dano solar cumulativo, na verdade. Então, mesmo nublado, mesmo em dias chuvosos, a gente tem radiação, a gente tem risco, sim, de fazer dano celular e de predispor ao câncer de pele. Em casa, precisa usar o protetor solar, em alguns casos isolados. Então, em pacientes que estão fazendo tratamento para câncer de pele, alguns tratamentos específicos, o protetor solar entra como tratamento também. E naquelas pacientes que estão tratando de manchas ou que se preocupam com o fotoenvelhecimento, porque a luz, tanto a luz
natural quanto a luz artificial, além da questão do câncer de pele, da luz do sol, tem também a questão das manchas e do envelhecimento cutâneo. Então, se a pessoa tem essa preocupação e está fazendo algum tratamento com uso de ácidos para isso, por exemplo, ela deve sim usar o protetor solar, inclusive em casa. Então, a senhora já respondeu minha próxima pergunta, que é o uso do protetor solar em dias nublados ou chuvosos. Sim, né? Sim, sim, também. Alguns cuidado especial, o que a gente pode ter de cuidado especial? Passar mais hidratante? Exato. O que a gente pode evitar no inverno para manter a pele melhor um pouco? Isso que a gente já pontuou, né? Na verdade, em relação ao banho. O banho no inverno, quanto menos quente, melhor. E quanto mais rápido, melhor. Sabonete, a gente vai deixar para usar naquelas áreas que estão sujas, que tem essa necessidade do sabonete. Então, nas axilas, região genital, mãos e pés, né? Você não precisa se ensaboar inteiro, porque isso vai tirar esse manto lipídico, que já é natural, já é uma proteção natural da nossa pele. Além disso, a hidratação, para ter uma eficácia maior, ela deve ser feita dos 2 a 3 primeiros minutos que você sai do banho. Então, ainda naquele ambiente ali do banheiro, da umidade, do vapor, do calor, já passa o hidratante. Então, já sai do banho, já passa imediatamente o hidratante, que isso vai deixar a sua pele mais hidratada. Então, leve o hidratante para o banheiro sempre, então, Deixa o hidratante no banheiro. O local do hidratante é no banheiro. Então, saí do banho, me enxuguei e passei o hidratante. Isso tem que ser automático. Posso fazer uma outra pergunta para a senhora em relação ao sabonete? Tem algum sabonete melhor? Tá. O pessoal adora aqueles sabonetes com proteção antibacteriana. É tudo a mesma coisa? Esses aí que a gente tira da nossa lista. A gente não usa. Não usa. Por quê? Porque eles são muito adstringentes, então eles secam muito a pele, esse componente antimicrobiano. Qual que é o ideal, doutora? Então, o ideal nessa fase, pelo menos, se você tem uma pele mais sensível e mais seca, é usar sabonete à base de glicerina, sabonete neutro, ou às vezes até sabonete infantil mesmo, sabonete de criança, tá? Evitar esses sabonetes antibacterianos nesse momento, né? Que a gente já tá lavando a mão toda hora e tudo. E aqueles sabonetes com hidratante? Que o pessoal, né? O sabonete com hidratante também ajuda. Também é bom, só que assim, o ideal é não usar muito sabonete, tá? Você vai usar pouco sabonete, lavar o corpo. Existem algumas opções de hidratantes em forma de gel de banho. Então, para quem está com a pele muito ressecada, é uma opção muito boa também para você deixar no último enxágue. Então, aplica esse sabonete que é em forma de gel de banho e depois já enxuga a sua pele, passa o hidratante, sua pele vai ficar super protegida. Cuidado adicional também com os lábios. Então, a gente hoje tem uma gama de produtos nas farmácias específicos para os lábios, né? Que nesse período tende a rachar, a quebrar bastante. O Especial Rádio em Revista faz um pequeno intervalo, nós voltamos em instantes, não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. O programa Rádio em Revista está de volta e nós vamos falar agora sobre os riscos da automedicação. E nesse período de medo que todos nós estamos enfrentando em relação aí à Covid-19, muita gente está fazendo uso de remédios que nem sabe direito para que servem. Isso não pode acontecer. A Júlia Stanzioni e a Tayana Conrad conversaram sobre esse assunto com o farmacêutico Marcos Machado, presidente do Conselho Regional de Farmácia. E ele fez um alerta. Aumentou o número de pessoas que vão às farmácias em busca de medicamentos sem ter uma indicação médica. A gente está falando aqui de automedicação no momento em que as pessoas se preocupam justamente com relação a contrair a Covid-19, ao seu tratamento, mas as pessoas não podem chegar na farmácia e pedir qualquer remédio, não é? Pois é, nós estamos vendo realmente um período muito complicado e preocupante de automedicação. Tanto os médicos como também nós farmacêuticos sempre tivemos a grande preocupação de que os pacientes não fizessem uso de medicamentos sem uma prescrição médica, sem orientação de um profissional de saúde, buscando sempre o medicamento que
de fato ele necessita, e não porque ele ouviu falar ou porque aquele medicamento foi utilizado por um parente, por um vizinho, porque nem sempre os sintomas que a pessoa está tendo naquele momento significa que seja a mesma doença que o vizinho, ou que o amigo, ou que o parente teve. Então, medicamento sempre foi tratado do ponto de vista da pessoa, ou seja, o médico precisa que o médico avalie o paciente, então indique a ele, faça a prescrição do melhor medicamento para aquele momento. Mas, com o advento aí, desde que a Covid se instalou no Brasil, nós estamos vendo, de fato, uma situação que eu, particularmente, em quase 20 anos de formado, aí, nunca tinha visto, que é a automedicação, a procura realmente por medicamentos que muitas vezes são indicados até por autoridades políticas, né? Isso nos preocupa bastante, né? Principalmente a nós farmacêuticos que lidamos com os pacientes no dia a dia da farmácia, que buscam medicamentos, nos preocupa muito, porque alguns desses medicamentos que estão sendo divulgados como medicamentos que curam a Covid, não tem confirmação nenhuma de que isso possa realmente que esses medicamentos possam vir a fazer esses efeitos como tem sido divulgado. Então, nos preocupa bastante. A automedicação não é indicada, é necessário que o paciente procure um médico quando tem sintomas e converse com o farmacêutico quando ele faz a dispensação desses medicamentos, buscando a orientação correta. Então, nós estamos vivendo um período muito preocupante, onde aumentou, sim, a procura por medicamentos, mas é preciso muito cuidado com a automedicação para que, ao invés do medicamento curar, não trazer mais problemas de saúde ao paciente. Doutor Marcos, acho que é importante a gente explicar para quem está em casa o que é considerado automedicação. Por que eu pergunto isso? Medicamentos que servem para aliviar algumas dores, por exemplo, uma dor de cabeça. Se eu tomo porque eu tive uma dor de cabeça de manhã, por exemplo, algo que não é persistente, isso já é considerado automedicação? Isso já é considerado um risco? Explica para quem está em casa melhor o que seria a automedicação. Explico sim. É possível que o paciente faça uso de medicamentos para doenças que nós chamamos de transtornos menores. Então, por exemplo, uma dor de cabeça, uma cefaleia, é um transtorno menor que existem medicamentos chamados medicamentos isentos de prescrição, que o paciente pode ir à farmácia e comprar esses medicamentos, como o analgésico, por exemplo, que é o caso que você citou. Então, tem uma dor de cabeça, ele pode comprar um analgésico. Ele está com síndrome gripal, tá naquele momento apresentando alguns sintomas de gripe, ele tem medicamentos também que podem ser comprados sem a necessidade de uma prescrição médica. Ok, isso tudo está certo. É possível fazer, porém, mesmo esses medicamentos que são chamados isentos de prescrição, eles não são livres de orientação. Então, quando o paciente precisa de um medicamento para tratar um desses sintomas, desses transtornos menores, que são cefaleia, uma febre, ele pode ir até a farmácia, ele conversa com o farmacêutico. Esses medicamentos, eles não precisam de prescrição médica, mas eles necessitam de orientação farmacêutica. Por quê? Uma cefaleia, uma dor de cabeça, ela pode ser um transtorno menor, você toma um analgésico e a dor passa, aquela dor que surgiu durante o dia por algum motivo, uma correria, um estresse, você tomou e passou. Mas se essa dor de cabeça persiste por mais de 2 dias, por exemplo, isso já não é normal. Então, nesse caso, é automedicação quando você tem um sintoma persistente, usa os medicamentos que são, teoricamente, medicamentos que precisariam de prescrição médica, mas os sintomas não passam. Nesse momento, é importante você procurar um médico para avaliar o seu estado de saúde. Então, fazer uso de alguns medicamentos que são chamados isentos de prescrição são possíveis. Mas você não pode transformar isso num uso contínuo de medicamentos que, na verdade, só estão melhorando o seu estado de saúde naquele momento, mas as dores, a febre, o mal-estar continuam durante vários dias. Isso não é viável. E também, apesar dos sintomas, para o paciente pode parecer um sintoma simples, bobo, mas
pode estar aí escondendo uma patologia que pode ser mais grave. Então, por isso que a automedicação, e principalmente se medicar por indicação de parentes ou pessoas conhecidas, não é viável, porque os sintomas podem ser parecidos, mas as patologias podem não ser. E, Marcos, até uma outra questão também que ficou muito evidente nesse período de pandemia, passavam-se as correntes ali em grupos de WhatsApp, falando, vitamina C agora funciona, vitamina D agora funciona, vitamina X funciona, X não existe, mas dizendo, né, um nome específico. Com relação a isso também, as pessoas acabam lendo muita coisa que não é fato, né? Aquelas chamadas fake news, né? Como é que se deve, então, pensar com relação a isso? Os farmacêuticos, quando as pessoas chegam para comprar esse tipo de medicamento da moda, né? Podem orientar, devem orientar. Como é que tem que ser isso? Tem a obrigação de orientar. O farmacêutico tem a obrigação de orientar. Houve, sim, um aumento muito grande na procura e na venda de vitamina C, houve procura por vitamina D, outros polivitamínicos também, zinco. Tanto a vitamina C quanto a vitamina D e também o zinco, eles têm, sim, ação no sistema imunológico. Claro, vitamina C é utilizada, por exemplo, para gripe normal. Então, essas vitaminas, elas têm, sim, efeito benéfico no sistema imunológico e não são medicamentos de prescrição, tudo bem. Então, podem ser utilizados, mas cabe sim orientação. Para alguns pacientes, por exemplo, altas doses de vitamina D são desaconselháveis. Vitamina D não é simplesmente uma vitamina, como, por exemplo, vitamina C. É preciso orientação médica para a utilização de vitamina D. Não deve se utilizar de qualquer forma. A vitamina C, embora seja aí muito utilizada no dia a dia, também não deve ser utilizado mais do que a dosagem normal do que se tem 1 grama por dia, está ótimo. Então, não adianta os pacientes irem correndo às farmácias, comprar esse monte de medicamento e tomarem de qualquer forma como se isso fosse a solução e resolver o problema da Covid. Não irá. Então, e mesmo essas vitaminas, cabe orientação do farmacêutico, né? O farmacêutico tem a obrigação de orientar o paciente como ele deve utilizar, de que forma isso deve ser feito, e verificar também se ele toma de forma adequada no seu dia a dia. Não adianta eu tomar vitamina C hoje, daqui a 3 dias, 4 dias, também não vai resolver, né? Então, alguns medicamentos que tiveram seu aumento de consumo nesse período de pandemia, eles podem ser utilizados. Agora, dentro desses medicamentos que tiveram seu aumento de procura, né, de consumo nesse período, houveram medicamentos aí, como, por exemplo, a hidroxicloroquina, que isso nos preocupou bastante, né? É um medicamento de prescrição médica, não é um medicamento comprovadamente que possa trazer benefícios para quem tem Covid, assim como nós estamos vendo agora também o aumento da ivermectina, que é um antiparasitário e que, como você disse, todo dia tem notícia nas mídias e parece que o paciente, ao tomar um comprimido de ivermectina, ele está imune para o resto da vida contra a Covid. Não é nada disso, nada disso. Então, é preciso que as pessoas tenham um pouco de calma. Se tiverem sintomas ou, de fato, um diagnóstico de Covid, procurem um médico para orientação, para que o médico possa fazer as prescrições dos medicamentos adequados. Possivelmente, se o paciente não desenvolve sintomas, talvez ele não precise nem de medicação. Então, é preciso muita calma nesse momento em que, inclusive, personalidades políticas aparecem divulgando medicamentos na televisão. Será que o paciente precisa do medicamento? Medicamento, ele tem que ser avaliado caso a caso, é por paciente. Se o paciente não tem sintoma ou não tem doença, por que entrar com medicação? Então, o uso racional significa utilizar o medicamento necessário, na dose necessária para aquele paciente, por um período específico, para aquela doença prescrita pelo médico, e se necessário. Medicamentos não são produtos inertes, eles ajudam na saúde, mas eles também trazem problemas se utilizados de forma inadequada.
Nós vamos falar agora sobre os direitos da pessoa com necessidades especiais. A Júlia Stanzioni e a Tayana Conrad falaram sobre os desafios desses brasileiros com Cid Torquato, secretário municipal da pessoa com deficiência de São Paulo. Acompanhe comigo essa entrevista. Eu queria começar a nossa conversa perguntando qual é o objetivo, da criação do Observatório Municipal da Pessoa com Deficiência. Bom, esse é um dos projetos mais marcantes da nossa gestão. A gente vem burilando, montando esse projeto desde o começo e finalmente conseguimos lançar agora. É impossível fazer gestão pública sem dados, sem indicadores, sem números. E em alguns casos, esses números não existem ou eles são difíceis de ser encontrados. Isso é o caso dos números relativos às pessoas com deficiência. Os números oficiais do IBGE, que o IBGE fornece, não são confiáveis, infelizmente. Eu vou contar uma historinha que vocês vão ver o nível da desconfiança que o IBGE gera. Em 2010, depois do censo, eles vieram e falaram, olha, a população com deficiência no Brasil representa 24% do total da população. Ou seja, 45 milhões de pessoas. Agora, 2 anos atrás, eles disseram, olha, o que a gente falou lá atrás não está correto, nós reavaliamos, é difícil avaliar, ter métricas para pessoas com deficiência, e esse número, na verdade, é de 6,7%, ou seja, de 24,5%, eles reavaliaram e disseram que o número de pessoas com deficiência na sociedade representa 6,7% da população. Então, a gente fica muito inseguro com isso e precisamos gerar números, dados, estatísticas confiáveis. Então, esse é o principal objetivo do observatório, é trabalhar no nível da gestão municipal, e descobrindo, cruzando dados, inclusive de toda a prefeitura. Pela primeira vez na gestão municipal nós vamos conseguir fazer esses cruzamentos de dados de todas as bases de dados da prefeitura que dizem respeito à pessoa com deficiência. Isso vai nos dar já está nos dando uma visão clara. Alô, estão me ouvindo? Sim, secretário. Sim. Perdão. Uma visão muito mais clara de quem é o paulistano com deficiência e o que nós, como gestão, temos que fazer para garantir o usufruto dos direitos desse cidadão. Justamente nessa questão, secretário, do direito da pessoa com deficiência, hoje, como a gente tem um número para falar de pessoas com deficiência que residem aqui no município de São Paulo, a questão de acessibilidade talvez seja a grande questão nesse momento ou não. Como é que o senhor avalia esse momento? Olha, então, segundo o IBGE, 6,7% da população, ou mais ou menos 900 mil pessoas. Mas esse número continua errado do IBGE. Nós estimamos que a população com deficiência da cidade de São Paulo, e como na média do Brasil, seja por volta de 10%, mais próximos de 10%. Um pouco para cima, um pouco para baixo, nós não sabemos com exatidão. Então, isso só o IBGE conseguiria nos dar essa informação, e a gente já sabe que o censo de 2020, que foi adiado, também vai ter esse vício. Então, nós não vamos conseguir números fidedignos, mesmo a partir do próximo censo. Bom, o que seria a principal preocupação, o principal elemento de luta da pessoa com deficiência nos dias de hoje? Sem dúvida alguma, número 1, acessibilidade. Acessibilidade é o que permite a existência de acessibilidade nos seus vários planos, não só no plano arquitetônico, não só no plano físico, mas também no plano comunicacional, no plano digital, no plano metodológico e outros. Essa acessibilidade que garante à pessoa com deficiência a possibilidade de usufruto dos seus direitos. Então, de repente, se eu chego, para dar um exemplo, eu chego em um local para usufruir de algum direito meu, eu não consigo entrar porque não tem uma rampa,
e eu sou cadeirante, eu sou tetraplégico, para quem não sabe, e não tem uma rampa, só tem escadas, pronto, eu não vou conseguir exercer o meu direito. Uma pessoa que é surda chega numa audiência pública, por exemplo, onde ela gostaria de se manifestar, e ali não tem o recurso de Libras, né, e legenda, porque a gente tem que contar não só com públicos com deficiência auditiva que sabe Libras, que é uma minoria, na verdade, ou um grupo pequeno, como as pessoas que são oralizadas e as pessoas que preferem a comunicação em português. Então, se elas chegam nesse local e não têm esses recursos, pronto. Elas falta acessibilidade, elas não podem participar. Então, de novo, sempre o tema central da agenda da pessoa com deficiência, em qualquer plano, é a acessibilidade. Agora, secretária, essa questão de acessibilidade vai além da boa vontade. Também se une com políticas públicas e com leis que digam que é preciso ser feito assim. É isso aí. Bom, acessibilidade é lei. Nós estamos em 2020, não deveríamos mais estar discutindo essa questão. Isso já devia estar sendo obedecido por todo mundo. Nós temos excelentes leis, né? O Brasil é um país que se destaca do ponto de vista normativo, quando se fala de inclusão da pessoa com deficiência, mas nós temos leis fantásticas que não são cumpridas, não são exigidas. Então esse é o grande desafio no momento. A gente pegar esse arcabouço jurídico moderno, né, de vanguarda, e transformar o que é lei no papel em lei na prática. Esse é o grande desafio do gestor público atual. E o grande desafio do Brasil no que tange à inclusão da pessoa com deficiência. Agora, secretário, a gente está falando aqui de leis, né? Até o senhor disse que o Brasil se destaca aí com o número de leis que protege mesmo a pessoa com deficiência. Aqui no Parlamento Paulista a gente discute sempre muito esse assunto. A gente tem diversos projetos de lei que defendem a pessoa com deficiência. Qual é a importância mesmo do legislativo quanto a esses direitos da pessoa com deficiência? Excelente pergunta. O legislativo é fundamental. O legislativo é a casa do povo. Do legislativo, primeiro, do povo que devem vir, as leis têm que emanar a vontade do povo. Elas têm que estar em harmonia, né, com a situação ética, social vigente. Então, o papel da casa do povo, né, é tremendo. Ele é o parlamento que tem o dedo no pulso da população e que pode melhor traduzir os anseios dessa população para o executivo, né, e para toda a sociedade em forma de leis. Então, e a gente tem essas leis tão avançadas porque os nossos parlamentos, nesse sentido, fizeram um trabalho muito bom, invejável, inclusive. E o grande destaque nesse arcabouço jurídico é a LBI, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. E eu diria que talvez o nosso maior desafio no momento seja fazer com que a LBI seja conhecida. Ela é uma lei que tem 5 anos já, ela é também chamada do Estatuto da Pessoa com Deficiência, reúne de forma bastante concisa, sintética, praticamente toda a legislação que diz respeito à pessoa com deficiência, só que é uma lei que, infelizmente, ainda é muito desconhecida. Não só desconhecida pelos sujeitos de direito, ou seja, pelas pessoas com deficiência em geral, pela população em geral, mas também, infelizmente, desconhecida pelos agentes de direito, ou do direito. Os advogados, os promotores públicos, e de forma paralímpica, brincando aqui, mas falando sério, pelos juízes, pelo judiciário. Então, a gente, infelizmente, hoje tem o judiciário decidindo, muitas vezes, sem conhecer a lei, sem usar a LBI, e decidindo em muitos casos, de forma equivocada. Então, o nosso desafio como sociedade, não só o segmento das pessoas com deficiência, é fazer com que essa nossa legislação tão rica seja conhecida por todos.
Nós vamos para mais um intervalo e, na volta, novas entrevistas com assuntos em destaque sobre a pandemia do coronavírus. O especial Rádio em Revista volta já já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa Rádio em Revista e nós vamos falar agora sobre economia brasileira. Eu separei uma entrevista que o Daniel Caniato e a Lilian Busato fizeram com a economista Patrícia Krause. E ela falou que a pandemia do coronavírus provocou uma queda expressiva no setor industrial no país e que a retomada vai ser de forma gradual e deve se estender até 2022. Um cenário preocupante. Vamos ver. Eu queria que você falasse para a gente um pouco, Patrícia, para deixar claro para a população, o que é considerado nessa pesquisa de produção industrial, né? O que significa isso para a economia hoje? Bom, esse indicador da produção industrial, ele considera tudo que é produzido ali de bens pela indústria, né? Então, ele tem 26 categorias diferentes. E em termos de volume, né? Qual é o volume produzido naquele mês? Então, nesse caso, o mês de maio, né? E em termos de atividade econômica, né? Para o PIB brasileiro, a atividade industrial é bem importante, ela é mais ou menos 20% do PIB, né? Você acha que essa queda na produção nesse mês de maio, ela tem muito a ver, o principal responsável disso foi a pandemia? Sim, com certeza. Na verdade, o mês de maio ele veio um pouco melhor do que o mês de abril, né? O mês de abril foi o primeiro mês que a gente estava ali, de fato, em quarentena e que a gente espera que tenha sido o pior mês para a atividade econômica. Então, em maio, a gente teve uma melhora, uma alta de 7 em comparação com abril, mas ainda essa queda que você mencionou ainda de quase 22% na comparação com maio do ano passado. Então, o principal fator aí é, de fato, o coronavírus, né, porque a gente ainda estava com uma parte da atividade paralisada e exerceu uma influência aí nesse mês. Você acha que esse aumento de 7%, Patrícia, em referência aos 2 meses anteriores que teve queda, isso significa uma retomada assim, gradativa, mesmo que seja pouca, mas para um cenário futuro positivo? Eles indicam que, de fato, a atividade atingiu o seu pior momento em abril, né, e que a gente tem, então, essa retomada, mas ela vai ser realmente bem gradativa. A gente também tem alguns indicadores preliminares para o mês de junho, como, por exemplo, venda de produção de veículos, né, que mostram uma alta no mês, mas ainda sempre num patamar bem inferior ao ano passado, né. A gente vai ser realmente uma retomada bem gradual, dado que a gente ainda tem toda essa incerteza em relação ao vírus, né, a gente ainda não está claramente com uma redução expressiva, né, e então isso corrobora, e além disso tem a questão do desemprego, né, a gente tem então essa piora no mercado de trabalho, né, esse impacto em renda, então a demanda deve continuar fraca, né, e aí a produção industrial acaba respondendo a isso também. Certamente. Aqui quem fala é Daniel, Patrícia, e eu observei, inclusive, li um artigo que tratava da questão envolvendo a produção anteontem. Parece que parte dessa retomada de maio sobre abril também deve-se à produção da indústria automobilística. Mas, se nós pegarmos o acumulado do ano, ainda estamos bem longe do que é considerado aí o mais adequado para o setor. Mas também muitos especialistas apontam que o segundo semestre vai ser muito melhor do que o primeiro, porque nós já estamos nessa fase de flexibilização, reabertura da economia e por aí vai. Na sua avaliação, que leitura é possível fazer quando tratamos da produção industrial desse segundo semestre? Dá para recuperar o que foi perdido ou seria otimista demais dizer isso? Infelizmente é muito otimismo a gente acreditar que esse ano a gente consiga ainda recuperar, né? Acho que a gente na Cofaz a gente espera uma redução do PIB de 6,5%, essa queda da produção industrial pode ser ainda maior do que isso, pode ser em torno de 8%, né? Porque a gente tem um número, por exemplo, da agricultura que está ajudando bastante, mas essa queda vai ser
ainda bem expressiva, né, por esse fator. A gente pode retomar a atividade, mas a demanda ela não volta no mesmo momento, né? A gente tem, e nesse momento também ainda tem as medidas do governo, por exemplo, da ajuda aos trabalhadores informais, né, que isso vai ser postergado mais 2 meses, mas uma hora essa ajuda vai sair, né? Então, é um mercado que toma um tempo para recuperar e não é uma recuperação rápida. A indústria automotiva, como você mencionou, foi a que apresentou a melhor recuperação ali na comparação mensal, mas se não a mais, uma das mais afetadas, né? Porque no momento de tanta incerteza, é difícil que a pessoa compre um veículo, né, com um alto valor, né, ou entre no financiamento, né? E, Patrícia, que leitura a senhora tem feito dos incentivos do governo para a indústria e também os auxílios que são oferecidos para a pessoa física para tentar aí minimizar os impactos na economia por conta do coronavírus? A senhora entende que não dá para parar no que foi feito até agora? Será preciso postergar ou ampliar esses incentivos e essa ajuda para a população para que a economia não seja tão impactada ou mais impactada do que já foi? Eu acho que essas medidas foram importantes, né, por conta desse choque inesperado e extremamente excessivo que o mundo todo sofreu, né? Só que a gente sabe que o nosso espaço fiscal também é bastante limitado, né? A gente tem uma dívida pública, né, embora que seja moeda doméstica, bastante elevada. Então, nesse momento, de fato, tem que ser tomadas essas medidas como a redução, né, redução da jornada de trabalho, suspensão, ajuda um pouco aí a minimizar o impacto aí sobre o desemprego, né? E a renda também sobre os informais, só que a gente não tem espaço para ficar com isso por tanto tempo. Então, imagino que seja né, a gente teve essa postergação agora, mas não deve acontecer novamente, né? Acho que o cenário básico é que a gente consiga retomar a atividade e que acabe não tendo mais esses mecanismos que são importantes, mas é isso, ele tem um peso fiscal enorme, né? Então, não dá para postergar isso, né, para o próximo ano, por exemplo, virarem gastos fixos, né? Inclusive, a Câmara Federal aprovou ontem a medida provisória que facilita crédito para pequenas e médias empresas. E por que eu digo isso? Porque aquelas pessoas que têm uma reserva e querem fazer esse dinheiro aumentar, querem investir em alguma coisa, foi-se o tempo em que especular ou deixar em linhas de investimento no banco eram bons negócios, porque a taxa de juros está baixíssima, talvez a mais baixa da história. Isso também acaba estimulando o empreendedorismo, né? Acaba sendo até mais vantajoso abrir um pequeno negócio, porque a retirada mensal acaba sendo superior ao investimento em algum tipo de investimento no banco, como, por exemplo, renda fixa, e poupança nem se fala. A situação dos juros acaba estimulando também a abertura de novos negócios, ou por conta da pandemia, Patrícia, a senhora entende que o cenário também não é o mais adequado para investir? Aí é claro que sempre, mesmo no momento de crise, a gente tem oportunidade, né? Se a gente pegar todas as empresas, certamente tem empresas que conseguem, mesmo que não sejam nos segmentos como farmacêutico ou de alimentos, né, que são claramente os que podem ter uma resiliência maior nesse momento, você encontra outras empresas, indústrias que conseguem encontrar uma oportunidade nesse momento. Isso existe. Mas, de modo geral, claro, no agregado, a gente vê que é um ambiente mais difícil, né? A gente sabe que é extremamente importante, né, empreendedorismo no Brasil, mas que tem a dificuldade por todas as barreiras, né, as burocracias brasileiras, né? Então, nesse momento ainda de incerteza em relação ao Covid, eu acho que, no geral, pode não ser o melhor momento, né? Mas, claro, com alguns segmentos aí que conseguem encontrar um nicho de mercado no momento de crise. Se alguém perguntasse para a senhora qual é a expectativa para os próximos meses, a senhora responderia o quê para uma pessoa que pretende rapidamente se restabelecer no mercado profissional ou então um empreendedor que quer voltar a produzir? A perspectiva é de retomada, como eu mencionei, bastante gradual da atividade econômica, né? Então, a gente teve aí em maio os dados melhores, em junho também, pelo que a gente tem inicialmente, também mostra uma melhora, e
e tudo leva a crer que julho seria assim também, né? Mas é um cenário que inspira bastante cuidados, né? Então a gente não pode garantir que essa tendência não possa sofrer algum revés no meio do caminho, mas o cenário base é esse, que vai ser uma recuperação bastante gradual nos meses a seguir e no próximo ano, né? Que isso vai se prolongar aí para 2021. Ainda falando de retomada da economia, eu separei agora uma entrevista que a Júlia Stanzioni e a Tayana Conrad fizeram com a advogada Daniela Castro. E ela explicou que o país precisa investir na área social para pensar na retomada econômica. Vamos acompanhar esse bate-papo. Doutora, para que as pessoas entendam do que vamos falar, é preciso explicar de um modo didático o que é a advocacy. Bom, a advocacy, ela é uma estratégia, né, para trazer mudanças comportamentais, políticas e sistêmicas. Então, se nós olharmos a evolução, né, da história brasileira e no mundo, muitas mudanças, muitas políticas, elas aconteceram com participação da sociedade civil. Então, a gente separa, às vezes, governo e sociedade, mas nós temos que entender que as coisas... Então, muitas iniciativas que nós vemos hoje nas políticas públicas, leis, regras, elas vieram de uma influência da sociedade civil. Então, você pode, como sociedade civil, atuar diretamente numa organização, né, ajudando pessoas que precisam, como uma forma de caridade, assistencialismo, ou você pode tentar influenciar o debate público, né, e as políticas públicas. Isso é o que a gente chama de advocacy e é o que muitas organizações no Brasil já fazem. Agora, doutora Daniela, justamente, né, por ser um debate que se inclui aí as políticas públicas, nesse momento de pandemia em que as pessoas estão preocupadas com o futuro, como essa expertise da advocacy pode ajudar, então, nessa interlocução, né, de sociedade e poder público? Acho que nós estamos num momento que mostra ainda mais a necessidade. Num momento de pandemia, a gente percebe que o sistema de saúde, por exemplo, afeta a todos, né? Como é a gestão dele, de políticas públicas, nós não estamos desconectados da política. Acho que a política importa. E quando a gente fala política, não é política partidária, mas são as ações que são feitas para o bem comum. Então, o SUS é um sistema público, né, que afeta a todos. Como a gente faz esse regramento, essas regras, essas políticas públicas, no momento de pandemia, mostra ainda mais que elas importam. Então, acho que tem uma valorização no momento como esse, que não só as nossas ações privadas, mas também como as nossas políticas, como que nós temos a gestão pública, os resultados dela afetam a todos nós. Então, eu acredito que cada vez mais a sociedade civil, você tem muitos movimentos, organizações, elas vêm se interessando por educação, por saúde, por combate à corrupção, por melhoria da gestão pública, porque esses fatores todos afetam a sociedade. E se a gente não conectar, e se a gente não ensinar as pessoas sobre política e também as organizações e tentar influenciar para que os caminhos da política melhorem, a gente tem desafios maiores. Então, acho que é um momento de repensar mesmo, principalmente o papel da gestão pública e o papel da sociedade civil. Esse é o que eu acho que o pós-pandemia vai trazer muito para a discussão no país. Doutora, algumas áreas como a cultural, o esporte, serão muito impactadas, né, daqui para frente. Pela sua experiência, em especial no mundo esportivo, qual a sua análise sobre esse momento? Geralmente a gente pensa a cultura e esporte como algo acessório, né? Eu acho que esse é um desafio do país. A cultura e o esporte, elas têm impactos profundos, sociais e econômicos. A gente olha a cultura, a gente tem economia criativa, é um setor importante para o país. No caso do esporte, você fala de atividade física, você fala diretamente de saúde, né? A obesidade, o sedentarismo são problemas públicos importantes, né? E que o Brasil vem tendo indicadores que pioram. Então, essas duas causas, né? Esses dois temas que você citou, elas têm a ver muito com o desenvolvimento social de um país.
Nesse momento, são setores que entram, como qualquer outro, no pensar a retomada, né? Então, as atividades, hoje se fala muito sobre a atividade física como importante, como prevenção, inclusive para momentos com doenças respiratórias ou como doenças como essas. Então, acho que tem que seguir protocolos, tem que acompanhar os protocolos que estão sendo feitos. No caso do esporte, muitos estão voltando, mas seguindo protocolos internacionais e construindo protocolos de retomada, mas é importante levar esses setores também a sério, que podem contribuir, tanto no caso agora da pandemia com saúde mental, né, você fala da cultura, aumentou o consumo, né, é o que tem feito a arte, né, a cinema, a música, e também a necessidade de atividade física. Então são setores que são muito importantes e que tem que ser pensados numa retomada seguindo esses protocolos, mas tão importantes como outras áreas, né, como educação, por exemplo. Doutora, a senhora falou sobre essa questão, do quanto é importante essa questão de retomada cultural e esportiva, até pelas suas habilidades aí na área esportiva. A senhora foi por 10 anos aí, dirigiu a ONG Atletas pelo Brasil, e a gente vê uma grande movimentação dos atletas no Brasil com relação a um projeto de lei para ter um auxílio, que nesse momento eles estão parados, muitos perderam seus contratos com os clubes, mas, como a senhora disse, é um giro econômico, os atletas, a função deles, né, o trabalho deles é ser atleta. Eu queria que a senhora fizesse uma análise, então, dessa questão de retomada pelo lado dos atletas, não só pelo lado das entidades esportivas, né? Eu acho que é um setor, ele é específico, né? Então todos os setores eles estão se organizando para pensar como é que as entidades esportivas não tem como, né, distanciar dos atletas, né? Porque muitos o trabalho é justamente direto. Acho que todo o setor está se organizando para ver como que vai passar esse momento de pandemia, né, com uma queda brutal dos recursos. E áreas como a cultura e o esporte, como elas são ainda áreas consideradas acessórias, elas têm aí um impacto muito grande, né? O que eu acho é que a política pública ela deve ser pensada justamente para que a gente possa retomar as atividades com maior protocolo e pensando no setor como um todo, não só no alto rendimento, né? O alto rendimento, ele tem agora um desafio que está sendo discutido com as próprias confederações e federações, né, onde os atletas estão vinculados, mas o desafio é pensar a retomada das atividades dos profissionais, que eu acho que também tem a ver, né, com o projeto de lei, dos profissionais que trabalham o setor, né, de atividade física, que a gente quando pensa em esporte, pensa alto rendimento, mas uma boa parte dos profissionais estão na escola e também nos municípios, né, no setor privado. Então, esse realmente é um desafio de todo o país, né, como segurar nesse momento em que todos os serviços, né, estão comprometidos economicamente. Doutora, a palavra que define o momento que a gente está passando agora seria mudança, né? Qual a sua análise sobre as políticas públicas daqui para frente? O que eu falei no começo, mudanças tem a ver justamente com este momento que a gente sacudiu, né, o país e o mundo. Acho que a grande mudança é a gente perceber que gestão pública importa. Todos os impactos que nós temos no país hoje, ele não tem mais um problema de agenda, de leis, né? Lógico que tem leis que precisam ser aprovadas, aprimoradas, mas o país vive um momento que falta implementação. Então não é possível no país a gente ter indicadores de saneamento que impactam a saúde das pessoas, como a falta de água tratada, né, e de esgoto, que impacta, por exemplo, no momento de pandemia, em que você tem que ter a higienização, a gente ter números que são metade da população brasileira não ter esgoto tratado, né? Ou indicadores de educação. Então, no momento em que todos têm que ficar na escola, fazer uma escola via vídeo, as pessoas não têm acesso à internet.
Então, essa é a discussão pós-pandemia, né? Fica muito claro que esses temas afetam a todos, as desigualdades ainda se aprofundam, porque quem consegue acompanhar a escola é quem tem acesso à internet, por exemplo. Então, a mudança que o país tem que olhar agora é olhar para a gestão pública e começar também na área social a ter metas. Então, por como que a gente tem indicadores tão ruins ainda hoje? O problema não é mais de legislação, é de implementação. Por isso que a atuação da sociedade civil em exigir mais gestão pública, metas, resultados, né, e mostrar e que todos nós nos envolvamos nesse problema coletivo é a grande mudança que eu acho que o país tem que olhar para, num futuro, não passar por isso, e outra, há avanços que a gente precisa de implementação de políticas públicas, precisam acontecer já, não é mais admissível que o país, um país já considerado de renda média, ainda tem resultados tão ruins e indicadores tão importantes para o desenvolvimento, né? E não digo só desenvolvimento social, econômico também, as perdas são muito grandes para o país não levar a sério a sua área social. E para encerrar o programa de hoje, eu separei uma entrevista muito especial. Vamos falar dos 30 anos do ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente no Brasil. A Júlia Stanzioni e a Tayana Conrad conversaram com a psicopedagoga Sara Oliveira, que falou dos desafios dessas 3 décadas do ECA. Quais são os direitos que vem garantido aí a criança e o adolescente segundo o Estatuto? Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente é a reunião de uma base legal que vem a trazer alguns princípios de desenvolvimento integral para crianças e adolescentes no Brasil. Então, ele traz alguns blocos de direitos extremamente importantes que dizem desde a proteção da criança, o desenvolvimento, que traz o direito à educação, à saúde, à moradia digna, direito ao lazer, direito à profissionalização para os adolescentes e também trata das medidas socioeducativas para adolescentes que estejam nessa condição. Além disso, o Estatuto institui o sistema de garantia de direitos para todas as crianças e adolescentes do país. Nessas 3 décadas, quais os principais avanços do ECA? Então, o ECA está fazendo 30 anos, embora pareça muito tempo, acaba sendo muito pouco quando a gente compara, né, com tantos de anos que o Brasil levou sem considerar as crianças como sujeitos de direito, né? E essa é a grande mudança do ECA, vem trazer essa gama de direito, colocar a criança e adolescente como pessoa em desenvolvimento, retirar do nosso vocabulário e do nosso Código Civil a palavra menor, porque antes do ECA nós tínhamos o Código de Menores, e que, infelizmente, não trazia a criança como sujeito de direito, né? Mas era um código que trazia nas suas entrelinhas o processo muito punitivo, um processo de controle das crianças que se dirigia de forma não sutil aos adolescentes, né, chamados de menores infratores. Então, eram aqueles menores considerados abandonados, em que o Estado ele acabava tendo a tutela dessas crianças e que fazia o processo mesmo de represária dessas crianças. Então, o ECA ele vem dizer que a criança ela precisa ser prioridade absoluta e que ela é de responsabilidade de toda a sociedade. Além disso, o ECA ele tira essa ideia de que a lei ela está sendo posta para conter os menores infratores ou abandonados, como eram erroneamente chamados, mas ela vem universalizar, dizer que a lei ela está sendo trazida para todas as crianças do Brasil, né, incluindo as crianças indígenas, quilombolas, as negras, as crianças independentes de classe social, de raça, de cor, de religião. Então, é para todas as crianças. Sara, no sistema jurídico brasileiro, a maioridade penal é considerada a partir dos 18 anos de idade, né? Como o ECA atua em situações como essa? Então, o ECA ele tem um artigo específico sobre a responsabilização de
de atos infracionais, que é como a gente chama quando queremos dizer que um adolescente cometeu o que na jurisdição para as pessoas que são maiores de 21 anos chamamos de crime. Quando se trata de adolescente, nós falamos um ato infracional. Então, o ECA ele tem um capítulo inteiro que versa sobre isso, e através dele foi possível criar no país o SINASE, que é o Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, né, é um mito popular dizer que o ECA ele não prevê punição, ou ele é para defender bandido. Muito pelo contrário, ele traz as medidas de responsabilização de acordo com o teor daquele ato infracional e prevê, sim, algumas medidas, né, que vão desde uma advertência verbal até a privação de liberdade, que é o que a gente chama de caso de São Paulo tem as instituições casa, né, para isso, para receber esses adolescentes. Então, as medidas socioeducativas, elas são aplicadas dos 12 aos 18 anos, e aí, de acordo com o que tenha sido o ato infracional, é que ela vai ter a sua medida com progressão maior ou menor, né? Isso quer dizer que, mesmo que um adolescente ele já tenha 17 anos, ele esteja fazendo 18 anos, ele não vai ficar em medida de reclusão de liberdade, em privação de liberdade, só até ele completar 18 anos, se for o caso. Porque a medida máxima é mínima de 6 meses, máxima de 3 anos de privação de liberdade. Então, mesmo que ele já esteja completando 21 anos e o juiz decretar que ele vai ficar 3 anos em medida, ele vai ficar até os 21 anos, né? Ele ou ela. E aí são diversas as medidas. Essa de privação de liberdade para crimes hediondos, crimes como roubo, estupro, assassinato, e tem medidas mais leves que vão desde a advertência verbal, prestação de serviço comunitário, isso a depender de qual tenha sido a infração cometida por aquele adolescente. É muito importante a gente lembrar que, em relação aos atos infracionais praticados por adolescentes, algumas vezes, na maioria das vezes, eles são recrutados por adultos, né? E aqui eu estou falando especificamente do tráfico de drogas, de algumas questões relacionadas a roubo, a mão armada. Então, é muito importante que, claro, tenha a responsabilização desse adolescente, mas que também exija a judicialização para os adultos que recrutaram e aliciaram esses adolescentes para o crime. E, Sara, então, prevê, sim, medidas socioeducativas e de responsabilização. Sara, a gente vê que nesses 30 anos do ECA, né, muitos desafios acontecendo ano após ano. Se você pudesse destacar para a gente quais foram e continuam sendo os principais desafios de se garantir, então, os direitos, né, das crianças e dos adolescentes aqui no Brasil? Então, o nosso grande desafio até hoje em relação ao ECA é realmente que o poder público compreenda que o ECA ele traz como o Estado como garantidor de direitos, né, dessas crianças e adolescentes. Para isso, são necessários haver orçamento para políticas públicas, né, e políticas públicas não só de resposta e de atendimento às crianças vítimas, mas políticas públicas preventivas, né, e políticas que vão além, claro, das básicas de saúde e educação, né? Então, precisamos de políticas públicas de segurança pública, de esporte, de lazer, de cultura para essas crianças. Então, é necessário que o poder público priorize o orçamento criança-adolescente nos seus planejamentos. Esse seria o primeiro grande desafio. A questão da implementação e da credibilização do próprio estatuto perante a sociedade, né? Família, sociedade civil organizada, as próprias crianças. Sabemos que as pessoas não têm acesso ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essa seria também uma segunda barreira a ser vencida. O acesso e as pessoas terem conhecimento da própria lei. E a terceira, e não último, né, não mais importante, talvez seja o nosso maior desafio, eu digo especificamente nesse governo, é enfrentar algumas
questões trazidas pela base governamental, por exemplo, de ter o presidente enquanto candidato dizendo que iria rasgar o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Sendo a favor do trabalho infantil, um ministro da Educação a favor de castigos físicos. Então, essa é uma grande barreira e talvez a maior delas nesses últimos tempos, né? Que é a gente conseguir manter o que já foi conquistado até aqui em relação aos direitos das crianças e dos adolescentes, nesse governo especialmente. Sara, agora eu acho muito importante a gente explicar para o pessoal de casa quanto às ações contra o direito da criança e do adolescente. Como a gente faz para denunciar? Quais são os meios e quais entidades procurar no caso de denúncia? Então, temos algumas formas de denúncia, inclusive anônimas, né? Que a gente sabe que a questão da denúncia ela traz um pouco de medo e a gente compreende isso. Então, dizer que existe o Disque Direitos Humanos e discando 100 gratuitamente de qualquer telefone, 24 horas, a pessoa tem o sigilo resguardado. Então, o Disque 100 é para toda denúncia que se refira a criança e adolescente. É ligação gratuita. Temos também o aplicativo Proteja Brasil, da Unicef, que qualquer pessoa pode baixar em seu celular e também fazer a denúncia de maneira anônima. E temos os conselhos tutelares, que existem em todos os municípios, e os ministérios públicos também estão sempre abertos às denúncias de maneira pessoal, mas também, geralmente, nos sites dos ministérios públicos tem a forma de denúncias também através de e-mails ou de mensagens. O programa especial Rádio e Revista, Jornal da Rede Alesp, chegou ao fim. Até o nosso próximo encontro. Obrigado pela audiência. Tchau.